Isso aí, galera, chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão, né? O Flamengo que se classificou para a grande final do Campeonato Carioca e que agora vai ser disputado contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu fez duas boas partidas contra o Vasco e garantiu a classificação. Já o Flamengo fez uma excelente partida contra o Fluminense no primeiro jogo e no segundo jogo jogou com o regulamento debaixo do braço. Portanto, Flamengo e Nova Iguaçu serão serão dois jogos aí na final do Campeonato Carioca. E sobre essa briga aí que teve entre Flamengo e Vasco, né? O Vasco querendo jogar no Maracanã. Marcos Braz ontem falou sobre essa situação, né, envolvendo as diretorias dos clubes. Braz quebra silêncio sobre insistência do Vasco em jogar semifinal do Carioca no Maracanã. Flamengo e Nova Iguaçu são os finalistas do Campeonato Carioca de 2024. Nas semifinais, o rubro-negro eliminou o Fluminense, enquanto o time laranja fez o Vasco dar adeus à busca pelo título estadual. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou sobre a insistência da equipe cruz-maltina em jogar no Maracanã. Em entrevista nesta segunda-feira, durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, Marcos Braz afirmou: as pessoas precisam entender que, hoje, quem toma conta do Vasco não são os conselheiros. Hoje é uma empresa privada que não pode ter benefícios direto em função do estádio. A fala de Marcos Braz aconteceu após o vice-presidente de ser questionado sobre o Vasco querer utilizar o estádio. Isso porque na última semana a equipe cruz-maltina chegou a soltar nota pedindo um Maracanã para todos. Na ocasião, a dupla Flamengo e Fluminense, que administram o tempo sagrado, ainda não tinham liberado o local para a semifinal entre o time de São Januário e o Nova Iguaçu, né? Marcos Braz falou situação. Essa briga entre Flamengo, Vasco e Fluminense já é de algum tempo, né? Desde que os times Flamengo e Fluminense conseguiram a concessão do Maracanã, o Vasco sempre vem brigando para mandar os seus jogos no estádio, né? E que de certa forma até eu concordo, mas para que isso aconteça, o Vasco precisa pagar o aluguel, precisa ajudar na manutenção do estádio, já que o Flamengo e Fluminense é quem paga os custos mensais para jogar lá. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a partida entre Vasco e Nova Iguaçu, com o mando de campo da equipe de Laranjeira, aconteceu no Maracanã. No entanto, o time cruz-maltino, que tanto insistiu em jogar no estádio, acabou eliminado do Campeonato Carioca após perder por 2-1 no agregado da semifinal. Enquanto o Vasco segue na luta pelo Maracanã, o elenco do Flamengo aproveita o último dia de folga antes da reapresentação. Isso porque Tite inicia a preparação com foco na final do Campeonato Carioca a partir das 15 horas, horário de Brasília, desta quarta-feira. Então, o Flamengo amanhã se reapresenta para dar continuidade, né, ao foco total agora na final do Campeonato Carioca. São dois jogos difíceis também, né, apesar de ser uma equipe considerada pequena, entre aspas, o Nova Iguaçu com certeza vai levar muito perigo ao time rubro-negro, né, já que fez a segunda melhor campanha do campeonato e chega na final com méritos. Então o Flamengo precisa tomar cuidado, precisa jogar do jeito que vinha jogando os últimos jogos, partindo para cima, marcando pressão e recuperando a bola no campo do seu adversário para assim ficar mais perto do gol. E sobre a Libertadores da América, vamos trazer aqui o calendário, né, de jogos. O Flamengo que tem um grupo considerado fácil, mas Libertadores é complicado. Às vezes, uma partida parece ser fácil, mas se torna complicada devido a N fatores, como, por exemplo, a altitude que o Flamengo terá que enfrentar. Confrontos de fase de grupos da Libertadores definidos. Em sorteio na sede da Conmebol, no Paraguai, nesta segunda, os 8 potes da competição continental foram formados. Além de saberem quais adversários vão enfrentar na busca da vaga nas oitavas de final, os clubes também descobriram o calendário completo da principal competição
da América Latina. A primeira rodada acontece entre os dias 2 e 4 de abril, enquanto o fechamento da fase de grupos será do dia 28 a 30 de maio. O Flamengo, por sua vez, encara na fase de grupos os seguintes times: Bolívia, da Bolívia, Milionários da Colômbia e Palestino do Chile. Grupo A, Colo-Colo versus Cerro Porteño do Paraguai. Isso, os jogos do dia 2 a 4 de abril. Aliança Lima e Fluminense. O Flamengo joga de acordo com o calendário aqui do grupo E. Vamos acompanhar aqui e trazer para vocês. O Flamengo encara o Milionários dia 2 ou dia 4 de abril, ainda vai ser definido. O Flamengo vai viajar para enfrentar o Milionários, né? A primeira partida do Flamengo. A segunda partida é contra o Palestino no Maracanã, entre os dias 9 e 11. Também sem ainda definir qual dia desse será o jogo do nosso Mengão. E também depois joga contra o Bolívar, entre os dias 25 e 23 e 25 de abril. Isso fora de casa. Na rodada 4, o Flamengo enfrenta o Palestino fora de casa. Rodada 5, pega o Bolívar em casa. E rodada 6, fecha a fase de grupos, enfrentando o Milionários em casa. O Flamengo aí, já sabendo quais são seus adversários, agora dar continuidade tanto no Campeonato Carioca, que são 2 jogos na finais, como também nos treinamentos. Ainda tem a estreia de Léo Ortiz para acontecer. O Flamengo tem elenco, tem time para bater de frente aí com qualquer equipe da América do Sul. Vamos torcer que dessa vez o Flamengo não passe vergonha, não passe vexame, assim como aconteceu em 2023. Para quem não lembra, o Flamengo disputou 7 campeonatos, um dos anos que mais jogos o Flamengo fez. E dentre esses campeonatos perdeu todos, ainda mais o Campeonato Carioca, que é considerado um dos mais fáceis do ano. E o Flamengo perdeu todos devido ao má planejamento feito pela diretoria, troca de comando, briga entre jogadores, discussão, enfim. Tudo que o Flamengo fez em 2023 deu errado. Agora, em 2024, parece que está dando uma reviravolta aí nessa situação rubro-negra, começando com a chegada de Tite, alguns reforços melhorando ainda mais o meio de campo do Flamengo, o setor defensivo, o ataque. Então o Flamengo tem tudo aí para dar a volta por cima e fazer um 2024 totalmente diferente de 2023. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam do grupo da Libertadores do Flamengo? Participa e deixa sua opinião nos comentários.